Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao conteúdo sobre Simples Nacional da Reforma Tributária. Você que é empresário, sabe qual vai ser o impacto no seu negócio no Simples Nacional? Bom, o Simples Nacional é um tema na reforma tributária que é muito sensível. As pessoas ainda não têm a convicção da complexidade que vai virar a chave do Simples Nacional. A reforma tributária tem por essência, como a gente viu no primeiro conteúdo, simplificar algumas coisas. O primeiro conteúdo foi bem grande ali, muitas coisas que a gente falou. Então, assim, eu não vou mais muito entrar nos conteúdos técnicos ali, enfim. Agora vai ser um insight muito mais estratégico sobre a reforma tributária para o Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional, ele é um tipo de tributação. A gente tem 3 tributações: presumido, real e Simples Nacional. Geralmente, o Simples Nacional é a porta de entrada dos empresários. E aí, o que vai ser impactado no Simples Nacional? A reforma tributária, ela foi desenhada no estilo de não cumulatividade, ou seja, todo serviço que você presta irá ter crédito de PIS e COFINS. E aí, o que eles fizeram na reforma tributária em relação ao Simples Nacional? Eles não colocaram o Simples Nacional de imediato na trilha do crédito PIS e COFINS. Então, só para você entender, se você é uma empresa de tecnologia, um PJ, que presta serviço para uma empresa grande, e aí a empresa grande prestava o serviço até então com você, ela pegava a sua nota e tomava crédito PIS e COFINS. A partir de 2027, ela não vai poder fazer isso se você não tiver inserido na metodologia de, de, de não cumulatividade, se você não for contribuinte do CBS. Aí se começa a se configurar o por dentro e o por fora. O por fora em relação a quando você não tributa o CBS por dentro do Simples Nacional. E aí entra um ponto muito crucial em relação a tudo que você tá pensando. Bom, então eu vou ter que mudar o meu Simples, eu vou ter uma carga tributária maior em relação ao meu negócio. Sendo bem sincero com você, não sendo hipócrita, provavelmente sim, na maioria das vezes sim. Só que todo aumento de imposto, ele também gera uma oportunidade de você olhar para dentro, aí que entra o nosso trabalho de planejamento para você impactar menos o teu negócio. Então a gente vai falar aqui, só para você entender aqui no contexto, a gente já falou no outro, o PIS e COFINS e IPI, que vai para CBS e IBS, o conceito do imposto por fora. Então isso aqui é muito importante você entender. No método tradicional, o simples único, ele tem IR, CBS, INSS, aí antes PIS e COFINS e ISS e ICMS. Hoje, a partir de agora, você tem esses 2 modelos. Ou você coloca o modelo por dentro, ou você vai fazer o modelo por fora, tá? Calculado por fora. E quando você fizer o calculado por fora, você vai estar equiparado a empresas de lucro real e presumido em relação a PIS e COFINS. Então, você começa a ter direito a 100% dos créditos que é gerado no seu modelo de custo. Então, o que isso vai impactar, né? Conforme a gente falou no outro vídeo, isso vai impactar diretamente a você entender a estratégia do seu negócio. Quais os custos que você tem, o que você paga, o que você pede nota, não deixa de pedir nota. Então, se você parar de pedir nota fiscal, você vai parar de tomar crédito em relação a isso. Então, em resumo total, o crédito de PIS e COFINS ele está em torno ali de 8 ponto alguma coisa. Aliás, você começa a tributar 8,90. Dentro do Simples Nacional é em torno de 5, 6%. Então você começa a entender que você vai ter um acréscimo de carga tributária no Simples se você começar no modelo tradicional. E é aqui que você vai ter que analisar os seus créditos. Ficou bem claro isso? Tá? Porque sim, os créditos vão começar a ser base. No outro conteúdo a gente falou que a base da reforma tributária é a análise dos créditos que podem gerar em cima dos fornecedores que você paga, tá? Quem é o seu cliente? Qual é a primeira bifurcação estratégica que você precisa entender para saber se é melhor por dentro ou por fora? Preste atenção nisso. Se você
presta serviço para pessoa física, que é consumidor final, você provavelmente a melhor estratégia é manter por dentro, tá? Por quê? Porque não muda nada para você, tá? Então, se a gente tem o conceito do que a reforma tributária ela vem para não ter uma diminuição de carga tributária e ela não de não ter uma diminuição, no máximo manter. Então, já nesse conceito, se B2B não pede crédito, você não vai alterar a sua carga tributária. Então, pode ser pela simplicidade você tributar por dentro. Por quê? Porque o consumidor final não vai estar na cadeia, ele vai encerrar a cadeia de crédito. Então, você vai comprar da indústria, revende, aí você vai lá, puf, aí consumidor final, acabou, encerra a cadeia de créditos. Quando você vai para o B2B, não. O B2B, ele continua a tua cadeia de créditos até o final. E aí, sim, a maioria das vezes vai te obrigar à situação de tributar por fora. E aí que aqui começa. Se você tributa por fora, você vai ter um aumento de carga tributária e que você vai precisar de um especialista para poder analisar se o lucro real talvez seja a melhor opção para você. Conseguiu entender aqui? E aí a gente vai entrar naquelas premissas de qual é a opção de melhor lucro real. A gente vai criar um conteúdo aí no terceiro episódio em relação ao lucro real, mas basicamente é a gestão de crédito. E aí tem uma coisa que eu não falei no outro conteúdo, que fica bem explícito em relação à tomada de decisão, vai ser crédito e margem de lucro. Então você precisa entender quanto é a sua margem de lucro. Se a sua margem de lucro for elevada, você vai sofrer muito e provavelmente você vai ter que ficar no presumido ou no simples pagando uma carga tributária menor. Então você vai ter que analisar muito a sua gestão de custo, o crédito e a sua margem de lucro. Porque talvez se você está no simples e tiver que migrar por fora, você vai ter que analisar para saber se é melhor. Você talvez está no lucro real, se a sua margem for muito pequena. Tá? Se for maior, pode ser o presumido, enfim, você tem que ver o seu custo de folha para você poder entender. E tem um ponto aqui anterior que quando você presta serviço para os dois, ou para pessoa física, ou para pessoa jurídica. Aqui cabe uma análise muito boa em relação à sua estratégia de negócio. Então, quando a gente fala que a estratégia do empresário de saber o que precisa fazer, isso não é à toa, porque você tem que começar a analisar o seguinte: quanto é a sua receita? 70 de consumidor final e 30 de pessoa jurídica? Será que vale a pena será que vale a pena você aumentar o seu custo por causa de 30% da sua receita? Quanto representa isso daqui? Será que não vale a pena então você abrir duas empresas, uma para consumidor final e uma para pessoa jurídica? Esse cenário é um cenário bem interessante, porque tem muitas empresas, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem empresa que vende varejo, né? E nessas empresas ela vende tanto para consumidor de pessoa jurídica e tanto para consumidor final e também vende para a internet. Talvez seja a hora de você separar um pouco o e-commerce e da venda direta. Então ali é uma oportunidade que você tem de melhorar um pouco a sua sinergia de negócio, estratégia de negócio em relação a esse ponto específico. Porque se você tem os dois clientes, não vale a pena, aí você vai ter que tomar uma decisão. Carrego e aumento o meu custo, ou isolo e abro até a mão das pessoas jurídicas, pode ser, ou para você é melhor você estruturar uma nova empresa em relação ao B2B, tá? Aqui em questão do impacto, você simples por dentro, seu concorrente alto integral, você simples por fora, integral. Então, assim, o que acontece? O Simples Nacional só permite que você repasse o crédito de IBS correspondente efetivo quando você paga a sua guia. Significa crédito restrito. Ok?
E quais as oportunidades que a gente tem? Atração de clientes. Então, grandes empresas, indústrias, existem fornecedores que geram crédito. Cara, isso é uma tendência. Para você ter noção, o mercado de Cefaz, de mercadoria, ele é muito mais maduro nisso, porque ele há muitos anos já trabalha com crédito, né? Então, se você é do e-commerce aí, enfim, se você trabalha com produto, você sabe muito bem que existe uma linha, né? As empresas grandes, elas não compram de empresas pequenas por causa que não geram crédito CMS. Então, assim, ele já gera esses dois mundos, né? Tem cliente meu até que teve que abrir uma outra empresa para prestar serviço para gerar crédito. Então, assim, isso é, é, é muito notório em relação a isso, porque você pode restringir o teu mercado a não atender grandes empresas. Mas, por outro lado, por isso que a gente fala que sempre a estratégia é rei, você fala assim, cara, eu quero o consumidor final, eu quero o mercado menor, eu quero atender empresa menor. Então, você vai precisar fazer uma autoanálise para saber qual é o seu mercado, ok? Qual é a complexidade aqui? Complexidade operacional, você vai ter uma complexidade operacional, você vai ter um aumento de alíquota se você for gestão por fora, gestão de fluxo de caixa split payment e a conformidade fiscal. Haverá por fora o rigor da fiscalização, malha fina aumenta. E além do custo de contabilidade, o custo de outras coisas, porque você vai ter um custo maior você fazendo o por fora. Então, a pergunta é de ouro, que a gente fala assim, o seu cliente precisa de crédito? E o que eu falei no outro conteúdo, você vai dar um migué até o final do ano, ver que bicho vai dar e esperar em janeiro, esperar ele te, te desligar em relação a isso, ou você vai estar um passo na frente disso? Entenda uma coisa, tem muita gente que está se preparando, mas a maioria talvez não esteja se preparando, por falta de tempo, de algumas coisas. Então, quem se preparar, ele vai conseguir ser estratégico em muitas coisas. Em abrir uma empresa diferente, em mapear novos clientes e mostrar isso para ele, e entender como é que funciona o fluxo, organizar despesas e receitas. E isso pode te gerar uma grande competitividade. Então, a gente diz que a reforma tributária vai aumentar a competitividade de certas coisas. Por exemplo, no meu ramo, eu entendo que aqueles, aqueles contadores que não emitem nota, aqueles contadores que são profissional liberal, que não quer abrir empresa, que quer ter uma estrutura menor, que é um CLT PJ, né, que a gente fala, que ele só quer pegar ali, quer fazer um freelance, quer fazer um bico, e entende-se que esses clientes vão acabar, ele vai acabar perdendo essa carteira, porque vai ficar muito difícil ele se sustentar sem ter que gerar crédito, sem fazer isso, tá? Então, acabou mais ou menos hoje. Hoje eu trouxe uma simulação aqui da questão por dentro e por fora. O crédito gerado hoje aí, ó, se você está no por dentro, o PIS e o COFINS é em torno de R$ 5, custo final para o cliente R$ 95. No híbrido, você vai botar o seu preço de venda por 105, vai gerar um crédito para o cliente de R$ 27 e o seu custo final para o cliente vai ser R$ 77,18. Então, o B2B prefere comprar o produto mais caro, 105, porque o alto volume de crédito gerado faz com que o custo real seja menor em relação à sua margem. Então, isso aqui foi o que a gente deu exemplo no outro conteúdo. Você vai aumentar o seu preço de venda, por quê? Porque o custo, o imposto é por fora. Então, você vai passar a imputir esse valor dentro da sua nota fiscal. Isso, para você vai ter um custo maior, porque você vai diminuir essa margem aqui, tá vendo? Você vai passar de 95, aliás, você vai passar de 100 com imposto menor, que você vai passar para 70 e poucos reais. Então, assim, o que isso significa? Que para você, no seu custo, você vai ganhar menos, tá? Então, mais agora, se você gerar crédito que vai compensar esse valor de 77, você também não vai pagar esse imposto de diferença. Então,
setembro agora é a hora da sua decisão em relação à tomada de crédito, se você vai fazer o Simples Nacional por dentro e por fora, tá? Eu sei que essa decisão a gente vai te apoiar quando você é nosso cliente, a gente vai te apoiar ali fazendo simulação, te explicando como é que funciona, ou por dentro da operação, simulações mais internas e tal, ou olhar teu fornecedor, aí vai ser tratado como uma consultoria à parte. Mas a parte que a gente precisa entregar para você, que é o conceito, simulação para sua base de decisão, isso a gente vai entregar aqui na SBF Contabilidade, tá? Para os nossos clientes. E checklist que a gente falou aqui, qual é a proporção exata das minhas vendas, B2B e B2C? Meus principais clientes B2B, qual o regime que eles estão? Estão no Simples? Pode ser que seus clientes estejam no Simples e não vão gerar nada. Qual a minha margem de lucro atual para absorver possíveis reajustes? Você tem que trabalhar a margem. Os sistemas de gestão, nós estamos preparados para o split payment? A gente já falou aqui que isso vai demorar um pouco, mas é o que você precisa entender, que isso pode te afetar lá na frente. Minha contabilidade constitucional para me guiar nessa transição, a gente já falou aqui que a SBF Contabilidade é uma contabilidade consultiva que vai te apoiar nessa transição, ou de uma forma mais profunda, ou de uma forma do que você precisa entender para você tomar as suas decisões. Então, se você é empresário, se você tem uma empresa no Simples, tá com a cabeça pirando sobre isso tudo, entre em contato com a gente vai conseguir te ajudar, te apoiar, a gente vai conseguir entender o seu negócio para saber qual o melhor rumo que você vai ter e passar pela reforma, gerando oportunidade. A gente se vende muito que é o pior cenário, muitas vezes não. Muitas coisas que acontecem, muitas mudanças, elas geram oportunidade. Então tente sempre encontrar o melhor para o seu negócio. Não entra nessa, sabe, que vai acabar, vai acabar, vai acabar. Pode ser que bate na sua porta vários clientes que gostam do seu trabalho e enfim, vai ficar mais viável de eles te contratarem financeiramente. Tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe todos e que a gente siga aí por esse caminho da reforma tributária. Esse foi o segundo episódio sobre Simples Nacional. Iremos gravar um terceiro focado em lucro real e presumido para destrinchar um pouquinho o conteúdo. Então, fique ligado. Seu dever de casa. Abre sua receita para saber o que é consumidor final ou não. Qual o percentual que isso representa? Quais são seus principais clientes e que regime eles estão? Quanto é minha margem de lucro para possível reajuste? Meu sistema de gestão de nota está preparado ou não? Como se você emite nota ou não? E minha contabilidade é consultiva. Aqui você conta com uma contabilidade consultiva. Fica com Deus, vão para cima. Grande abraço. Tchau, tchau.